Hallelujah. Aleluia! Thank you for the prayer. Obrigado pela oração. So tonight, let us continue to learn more about the gift of the Holy Spirit. Então esta noite vamos continuar aprendendo sobre os dons do Espírito Santo. So in this session, I would like to explain what is the difference between the gift of the Father and the gift of the Holy Spirit. Então esta noite eu gostaria de explicar então qual é a diferença entre os dons do Pai e os dons do Espírito Santo. The gift of the Father given to us even before we born again. Então os dons do Pai são concedidos a nós ainda mesmo antes de nós nascermos novamente do alto. Because the Father, love the just, also the unjust. Porque o Pai ama tanto o justo como o injusto. So he give us the gift even before we born again. Então, por isso que ele dá esses seus dons para nós, ainda mesmo antes que nós nascemos de novo. But before we born again, Mas antes de nós nascermos de novo, we didn't use that gift for his glory. nós não usávamos esses dons para a sua glória. But after we born again, Mas depois que nós nascemos de novo, that gift been sanctified. então esses dons são santificados. Now we use it to build his house. Então nós utilizamos esses dons para construir a sua casa. So that is the 7 motivational gifts. Então esses são os 7 dons multifuncionais. So if you look at Motivacionais. so if you look at unbeliever, Então se vocês olharem para os incrédulos, they also have these 7 motivational então gifts. eles também têm esses 7 dons multivocacionais. But the gift of the Holy Spirit Mas os dons do Espírito Santo is only given for those who are born again and filled with the Holy só Spirit. é concedido então àqueles que é nascido de novo e cheios do Espírito Santo. And this Holy Spirit gifts is called manifestation gifts. Então esses dons do Espírito Santo são chamados de dons de manifestação do Espírito. So there is a little bit different between the Father's gift and the Holy Spirit gifts. Então existe então uma diferença entre os dons do Pai e os dons do Espírito Santo. So let us read in 1 Corinthians chapter 12. Então vamos ler em 1 Coríntios capítulo 12. Okay. Let us read verse 1. Now concerning spiritual gifts, brethren, I do not want you to be ignorant. Então 1 Coríntios 12, 1, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. The word spiritual gifts is pneumatikos. Então a palavra, os dons do Espírito no grego é pneumática. Pneumatikos means belong to the Holy Spirit. Então pneumáticos, então significa que pertence ao Espírito Santo. So this is not your gift, this is the Holy Spirit gift. Esses dons então não são teus, pertencem ao Espírito Santo. And then in verse 7, Então no versículo 7, who will be given these manifestation gifts? quem então concede essas manifestações dos dons? Verse 7 says, but the manifestation of the Spirit is given to each one for the profit of all. Então na verdade diz no versículo 7, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um bem proveitoso para todos. Is given to each one. É dado, é concedido para cada um. Each one. Para cada um. Say to the person next to you, each one. Então fala para a pessoa ao seu lado, é para cada um. Hallelujah. Aleluia. This gift belongs to the Holy Spirit. Esses dons então pertencem ao Espírito Santo. But the manifestation will be given to each one. Mas a manifestação vai ser dada para cada um.
Not the gift, but the manifestation. Não os dons, mas a manifestação. But the gift belongs to the Holy Spirit. Mas os dons pertencem ao Espírito Santo. But each one Mas cada um is possible to express the 9 gifts. tem então a possibilidade de manifestar os 9 dons. But not according to our will, Não de acordo com nossa vontade, according to the will of the Holy Spirit. mas de acordo com a vontade do Espírito Santo. And for the profit of the body of Christ. Mas é para um fim proveitoso do corpo de Cristo. So don't limit the Holy Spirit. Então não limite o Espírito Santo. Each one of us Cada um de nós, can manifest the 9 gifts. cada um de nós podemos manifestar os 9 dons. Wow, amen. Amém? People have a wrong concept on gift. As pessoas têm um conceito errôneo sobre os dons. Some people think the Holy Spirit gift is given to us, permanently. É como as pessoas pensam que o Espírito Santo dá os dons para cada pessoa. For example, can I have 3 brothers here? 1, Por 2, exemplo, 3. vocês 3, vem aqui. Okay, please come for illustration. Para nós fazermos uma ilustração. Can I have 3 pens with me? Então, 3 canetas, por favor. Okay, hallelujah. Okay, 2, 3. People think the Holy Spirit gives is like this. Então, as pessoas pensam que os dons do Espírito Santo é desta forma. I am Holy Spirit, Eu sou o Espírito Santo, so I walk around in the body of Christ, então eu vou andando aí no meio do corpo de Cristo. and then I offer the gift to the body. Então eu ofereço então os dons para o corpo. What do you want? O que você quer? Oh, do you want prophecy? Você quer profecia? Okay, I give you prophecy. Então eu What te do you dei want? profecia. Healings? Você quer então Give you cura? healings. What do you want? que- Miracles? Você quer milagres? Give you Eu miracles. te dei milagres. People think this is the concept. Então as pessoas pensam que esse é o conceito. This is wrong. Isso está errado. If this is the case, Porque se isso fosse o caso, that means this person então significa que essa pessoa, only can prophesy. só essa pessoa poderia profetizar. This person E essa pessoa cannot prophesy. não pode profetizar. He has no gift of prophecy. Não tem o dom da profecia. He only have the gift of healing. Ele só tem um dom da cura. And this person E essa pessoa, only have the gift of miracles. e ele só tem então o dom de milagres. This is not the concept. Esse não é o conceito. This gift not belong to you. Esses dons não pertencem a vocês. God do not give the gift. O Senhor não dá os dons. This gift belongs to the Holy Spirit. Esses dons pertencem ao Espírito Santo. For example, I am Holy Spirit. Por exemplo, eu sou o Espírito Santo, But because I dwell in them, mas porque eu habito neles, so the 9 gifts is already inside us. então os 9 dons já está dentro de nós. Now, the thing God give is not the gift. The thing God give is not the gifts, Então aquilo que o Senhor dá não é um dom, but the manifestation. mas é a manifestação que Ele concede. Amen? Amém? So it depends on what kind of needs we have in the cell group. Então depende o tipo de necessidade que nós temos. If it is, for example, we are counseling people, Então se nós estamos, por exemplo, aconselhando as pessoas, the most effective gift ou então o dom mais efetivo, is the discernment of the spirit, então é o discernimento de espírito, and then word of knowledge, então a palavra de conhecimento, and then a word of wisdom. então a palavra de sabedoria. So this person can be touched by the Lord. Então essa pessoa pode ser tocada pelo Senhor. But remember, this gift not belongs to you. Mas preste atenção que esses dons não pertencem a Belong eles, to the Holy Spirit. porque pertence ao Espírito Santo. Now, next time, Então na próxima vez, there is different need now. então existe diferente necessidade. Now the need is, healing. Então a necessidade agora é cura. So Holy Spirit will manifest,
the gift of faith first. Então, primeiro o Espírito Santo vai manifestar o dom de fé. Maybe this one healings. Então, aqui de cura. This one, miracles. Então, esse aqui de milagres. So when this person being ministered to, Então, quando nós estamos ministrando para essa pessoa, he will be touched. ele vai ser tocado. Amen. Amém? But this gift will not belongs to you. Mas esses dons não pertencem a vocês. Belongs to the Holy Spirit. Pertence ao Espírito Santo. Amen. Amém? And next time in the cell group, Então, na próxima vez que vocês se encontram na célula, we are worshiping. nós estamos adorando. So we have different need again. Agora nós temos outra necessidade. Different need, different combination of gifts. Diferente necessidade, diferente combinação de dons. Amen. Amém? But yes, there are some people Mas sim, existem algumas pessoas that the Holy Spirit more often express his gift. o Espírito Santo mais frequentemente expressa esse tipo de dom. Maybe this person, the Holy Spirit more expressed in healing. Então, ou talvez essa pessoa, o Espírito Santo mais manifesta através dele o dom de cura. Amen. Amém? But this is not belongs to you. Mas isso não pertence a você. Belongs to the Holy Spirit. Pertence ao Espírito Santo. The manifestation given to all. Então a Each one. manifestação do Espírito Santo é dado a todos. So if you want the Holy Spirit to work powerfully in the cell, Então se você quer então que o Espírito Santo então ele trabalhe poderosamente na célula, so everyone have to be open to be used by the Holy Spirit. todos precisam estar abertos para serem usados pelo Espírito Santo. Amen. Amém? Hallelujah. Aleluia. Thank you very much. You may be seated. Yeah. So, do you understand? Yeah. Vocês entendem? This is how the gift works. É assim que funciona. Today we don't practice body ministry. Hoje em dia nós não praticamos então o ministério no corpo. We more practice personal ministry. Nós praticamos mais o ministério pessoal. That's why our ministry is not powerful. É por isso que o nosso ministério não é tão poderoso. Okay, I need another 4% here, 4%. Então eu here. preciso rapidamente 4 irmãos desse lado e 4 irmãos desse lado. Can I use you as illustration for? Então 4 4 here, para nós fazermos 4 ilustração, here, okay? 4 aqui Thank you, e 4 aqui. Okay. Obrigado. One more. Um aqui, um mais aqui. Yeah. For example. É um exemplo. Okay. Yeah. Please stand there. Okay. You stand here. 1, 2, 3 here. Então vocês, Yeah. Look. You stand here. você fica atrás aí. Okay. You look to him. Vocês olham para ele. Yeah. Olha aqui para trás. You also. 3. Vocês três olham para ele. Okay. See? This is one system of ministry. Então esse é um sistema de ministério, um tipo de sistema de ministério. One person Uma pessoa ministry to 3 disciples. está ministrando para 3 discípulos. One person ministry to 3 persons. Então uma pessoa está ministrando para 3 outros irmãos. But this is different. Mas aqui é diferente. 3 persons 3 pessoas ministry to 1. está ministrando para uma. Do you know this is different with this? Isso aqui é bem diferente do que isso. What is the difference? Qual é a diferença? Okay, which is more powerful? Qual que é mais poderoso, mais efetivo? This is more powerful. Why? Esse aqui é mais poderoso. Por quê? Because this is a body. Porque isso aqui é um corpo. Yeah? This is not a body ministry. Isso aqui não é um ministério do corpo. Because one person cannot represent the body. Porque uma pessoa não pode representar o corpo. Oh, he's very tired. Ele está bem cansado. Look at his face. Olhe para o rosto dele. Very tired, okay? Ele está muito cansado. Everything he does it by himself. É tudo que ele faz sozinho. He preach, Ele prega, he prophesy, ele he profetiza, pray for them. ele ora por eles. They all listen and accept only. Eles ouvem, aceitam. They just want to accept and accept Eles só gostam de receber. because they have Dracula spirit. Porque Okay? eles têm o espírito do Drácula.
Misericórdia, está repreendido em nome de Jesus. And they bite him. Então está mordendo. Do you know some cells are like this? Você sabia que algumas células são exatamente assim? Say to the person next to you, I know that cell. Fala para a pessoa do seu lado, eu conheço essa célula. But this cell, Mas essa célula, this is body ministry. isso aqui então é o ministério do corpo. They work together. Eles trabalham juntos. They flow together in the Holy Eles Spirit. fluem juntos no Espírito Santo. They become the corporate Christ. Eles então se tornam então Cristo corporativo, o corpo de Cristo funcionando. If you become the corporate Christ, Então se vocês se tornam então um corpo de Cristo, the works Jesus do, you will do also. a obra que o Senhor Jesus fez, vocês também farão. Even greater works than that. Ainda maiores do que aquelas. Amen. Amém. This Essa sucked dry by Dracula. está chupado pelo Drácula. But we tend to do this kind of ministry Mas today. nós temos tendência de fazer esse tipo de ministério. Right? Não é verdade? We need to change. Nós precisamos mudar. This is not the era anymore. Isso aqui não é a ira anymore. Não é essa era mais. Acabou Yeah. essa era, Não. essa época. Now God building his body. Então agora o Senhor Deus está então formando o seu corpo. We have to be body ministry. Nós temos que ter então o ministério do corpo. Amen? Amém? See, this is a new believer. Esse aqui então é um novo convertido. These three also new believer. Então aqueles três também são novos convertidos. Do you know new believer like to run away? Vocês sabem que os novos convertidos gostam de fugir. Now, please catch them and they run away. Por Catch them. favor, tente pegar eles quando eles correm. It's very hard. See, this one, Agora esse aqui não tem jeito. he cannot run. Não pode correr, não pode fugir. He cannot run because this is a net. Porque agora está na rede, não pode fugir. This run away. Esse aqui correram. Okay, thank you very Ok, much. You may be obrigado, seated. obrigado. Hallelujah. Aleluia! So now let's practice body ministry. Então agora nós vamos praticar o ministério do corpo. Amen. Amém? When you practice body ministry, Quando você então pratica o ministério do corpo, all the gifting will be manifested in the todos cell. os dons vão ser manifestados na célula. Then your cell will be very powerful. Então a sua célula vai ser bem poderosa. Now, I want to give some testimony. Então gostaria de dar algum testemunho. Can someone close this? Vocês podem turn então off this apagar light. ali. Okay. Look at this man. Olhe para esse homem. You know, he was depressed for 2 years. Ele estava em depressão por 2 anos. And in 2 years, you know, he could not heal. Ele não pôde ser curado durante 2 anos. He went to 40 doctors already. Ele foi para mais de 40 médicos. But all the doctor gave up. Então todos os médicos então desistiram. He went to many psychologists and psychiatry. Ele foi então para muitos psicólogos e psiquiatras But they could not heal him. e eles não puderam curá-lo. So in that 2 years, Nesses 2 anos, he lost his job. ele perdeu seu trabalho, He lost his friend. perdeu seus amigos, He almost divorced with his wife. quase divorciou da sua esposa. He lost everything. Ele perdeu todas as coisas. Even his good friends left him. Ainda mesmo os seus bons amigos deixaram ele. But one day, Mas um dia, when he was like this, quando ele estava assim, someone brought him to the cell group. alguém trouxe ele para dentro da célula. This cell group is powerful. E essa célula é muito poderosa. This cell leader, I mentor him. Eu então discipulo esse líder dessa célula.
So they begin to practice all the E gifting. começaram então a praticar todos os dons. Ministry to this man. E ministrando a esse homem. And you know what happened? E sabe o que aconteceu? In only several months, Em alguns meses, he was totally healed. ele estava completamente curado. Not only totally healed, Mas não somente totalmente curado, he got back his job. ele então recebeu o seu trabalho de volta. His whole family being touched, Toda a sua família foi tocada. and they became Christian. E todos se converteram ao Senhor Jesus. And also, he was blessed his life. Ele foi abençoado na sua vida. And now he became the cell leader. E agora é ele que é o líder da célula. And his cell growing. E agora a célula dele está crescendo. They begin to win Muslim to the Lord. Ele começou então a levar muçulmanos para o Senhor Jesus. Also a lot of Buddhist people. E também muitos budistas. And then, see, this is all the baptism. E aí são todos que foram batizados. Hallelujah. Aleluia! Because this cell filled with the Holy Spirit. Porque essa célula estava cheia do Espírito Santo. When you fill with the Holy Spirit, Quando você está cheio do Espírito Santo, God will bring you to feast. o Senhor Deus vai te trazer a fé. Hallelujah. Aleluia. To win soul. Amen. This is maybe Tukunari, maybe. Tucunari. Yeah, this is maybe Tambaki. Amen. Tambaqui, tucunari, tambaqui. Hallelujah. Surubim. Surubim, tá tudo maybe ali. this is Pacu, maybe. I don't know. Pacu, e eu tentando encontrar uma palavra em português. Hallelujah. Aleluia. Amen. Amém. See, when the cell practice all the gifting, Então, quando a célula pratica todos os dons, manifesta todos os the dons, cell will be very, very powerful. então a célula vai se tornar bem poderosa. You look at this man. Você olha para esse homem, This just happened, 1.5 months ago. então isso aí aconteceu há 1 mês e meio atrás. Also in this cell. Nessa célula, One day, one of the cell member então um dos membros dessa célula phoned the cell leader and say, "Hey, please help. My uncle is in coma like this." por favor, então esse membro da célula ligou para o líder da célula e fala: por favor, me ajuda, meu tio está em coma no hospital. So immediately they moved the cell group, to the hospital. Então imediatamente eles levaram todo o grupo da célula para o hospital. And then when they arrived in the hospital, Quando eles chegaram no hospital, his condition was like this. e a condição desse homem estava assim. He was multiple stroke in his Ele head. teve então um derrame cerebral. And he was already coma. E ele estava em coma. So they asked the doctor, Então eles perguntaram ao médico "Doctor, how serious is his condition?" quão sério é a condição desse homem. The doctor said, "Oh, very serious. Os médicos falaram muito séria. We have to immediately bring him into the ICU. Então nós temos que levá-lo imediatamente para a UTI. If not, he will die Senão today." ele vai morrer hoje. Wow, so the family very sad. Então a família estava muito triste. You know why they are very sad? Sabe por que eles estavam muito tristes? Because they have no room in ICU available. Porque eles não tinham um lugar para colocar na UTI. So the doctor said we could not do anything. Então os médicos falaram: nós não podemos fazer nada. So they phoned all the ICU in all, the hospital in Jakarta. Então eles telefonaram para todos os hospitais para ver se tinha um lugar na UTI em toda aquela região. But no one hospital the ICU is available. Nenhum hospital tinha lugar na UTI. So the family was so sad. Então a família estava muito triste. He was not a believer. Ele não era convertido. His wife was a Muslim. A mulher dele era uma muçulmana. And the whole family also, the children Muslim. Então todos os filhos, toda a família muçulmana. So they said to the doctor, Então ele falou então eles disseram para o médico: "Doctor, médico, can we pray for him?" nós podemos então orar por esse homem? But sorry, our prayer is a little bit loud. Então, mas desculpe, a nossa oração é um pouco muito alta.
Oh, okay, you can pray. Não, tudo bem, vocês podem orar. So this is in the emergency room. Estava então na sala de emergência. The cell begin to speak in Então tongues. todo o grupo da cela começou a orar. And they worship God. Hallelujah. E eles louvaram o Senhor, Oh, aleluia. thank you, Lord. Hallelujah. Obrigado, Senhor Jesus, aleluia. Suddenly the gift begins to operate. Então todos começaram a orar. They begin to hear from God. E eles começaram a ouvir de Deus. God said to them, Então o Senhor Deus falou para do eles: not stop praying. não pare de orar. In 2 hours, Em 2 horas I will heal this eu person. vou curar essa pessoa. So they confirm one another. Então eles confirmaram um com o outro. The other member said, I got the same thing. Ou eu recebi a mesma coisa. In 2 hours. Em 2 horas. So they keep E praying. eles continuaram a orar. And then one of the members said, Então um dos membros falou: I feel like we need to do some reconciliation. eu acho que nós temos que fazer algum tipo de reconciliação. Ask the wife, to talk to the husband to ask forgiveness. Então pede agora para a esposa desse homem falar no ouvido dele e pedir para ele perdão. Actually this husband and wife, they were about to divorce already. Esse homem e a sua mulher estavam a ponto de divorciar. But that day God touched the wife. E naquele dia então Deus tocou a esposa. She came to the husband and E- asked forgiveness. Ela veio ao seu esposo, então pediu perdão a ele. Crying, Chorando, confess her sin, confessando o seu pecado near her ear, and no- near his ear. perto do ouvido dele. And then they keep praying. E eles continuavam a orar. And you know what happened? Sabe o que aconteceu? Exactly 2 hours. Exatamente depois de 2 horas, em 2 This horas, man wake up, esse homem levantou, healed totally. completamente curado. The doctor, whoa! O médico, Hallelujah! aleluia, And aleluia. 3 days after that, 3 dias depois, this is him 3 days after the este coma. é ele 3 dias depois. He is already in the cell group. Ele já está na célula. 3 days after the coma, 3 dias depois do coma, he already came back to work. ele já voltou a trabalhar. And the whole family gets saved. E toda a família foi salva. We baptized them, 3 weeks ago. E nós batizamos todos eles 3 semanas atrás. Aleluia! Aleluia! Amen. Aleluia! So if the gift working, very powerful. Então, se os dons então funcionam poderosamente, You look at this young girl. sabe essa jovem? She is about maybe 6 to 7 years. Então, ela tem mais ou menos 6, 7 anos. She's such a lovely girl. Ela é uma menina muito amorosa, muito But one querida. day the mother found out her body very weak. Então, um dia a mãe dela olhou para ela e o corpo dela estava bem enfraquecido. So they went to the doctor Então, foram para o médico. and had a medical check-up. Então, fizeram um check-up. And the doctor, this is the first analysis, the first diagnosis. Esse aí então foi o primeiro diagnóstico. The doctor found out, wow, very strange. O médico então falou, muito estranho, Because she has only one kidney. porque ela só tem então um rim, Only one kidney. somente um rim. And that kidney also already not function good. E esse único rim não funciona bem. So she was very weak. E ela estava muito fraca. But the mother, Mas a mãe, she is a believer. ela é uma crente. She is very, very, on fire. Ela é muito no fogo do Senhor. So she pray all the time. In the Então name of ela orou Jesus, todo o tempo, em nome de Jesus, be healed. seja curada. Be healed. Seja curada. After 1 month, Depois de um mês, she went back to the doctor, ela voltou para o médico, had a checkup, fizeram novamente o check-up, the same result. mesmo resultado. One kidney only. Somente um rim.
But she's very on fire. Mas ela estava muito no She fogo. kept praying. Ela continuava orando. In the name of Jesus. No nome de Jesus. Be healed. Seja curada. 1 month after that, Mês depois, she went back to the doctor. voltou ao médico, Had another checkup. fez outro check-up. The same result. O mesmo resultado. Only one kidney. Somente um rim. She came back home. Ela voltou para casa, Pray again. orando novamente. In the name of No Jesus. nome de Jesus. Be healed. Seja curada. Went back to the doctor. Voltou para o médico, Had another checkup. outro check-up. Still one kidney. Ainda tinha só um rim. About 3 months ago, 3 meses atrás, I was preaching in this church. eu estava orando, pregando ali naquela congregação. This is a part of our church. Essa é parte da nossa I congregação. was training the cell. E eu estava treinando a célula. And then I said, you know, Você sabe, eu disse, many weeks ago we pray in Italy, a woman got new liver. então, há algum tempo atrás estava na Itália, então uma mulher recebeu um novo fígado. I said to this lady, E eu disse para essa senhora, there is nothing impossible for those who believe. não existe nada impossível para aqueles que creem. Mas, Bring your daughter to the cell group. traga então a sua filha para a célula. Because in the cell group you have complete gifts. Porque na célula você tem então todos os dons completos. The 9 gifts is operating there. Os 9 dons estão em operação lá. So this woman, Então essa mulher, immediately she joined the cell. então imediatamente integrou uma célula. Brought the daughter to Então the cell. trouxe a filha para a célula And they begin to pray. e eles começaram a orar. When they begin to pray, Quando eles começaram a orar, all the 9 gifts working. os 9 dons então funcionando. Suddenly one of them said, Então de repente um deles na célula falou: please check this. por favor, checa isso. I got the gift of faith now. Eu tenho o dom de fé agora. That your daughter will get a new kidney. Então a sua filha vai receber um novo rim. The mother said, yes, I got the same faith. A mãe falou: eu tenho a mesma fé. See, if God wants to do miracle, Então se o Senhor Deus quer fazer um He milagre, will first give you the gift of faith. então vai te dar primeiro o dom de fé. Amen? Amém? And that gift of faith O dom de fé caused her to believe então fez com que ela acreditasse. nothing is impossible for God. Nada é impossível para Deus. So she prayed like this after that. Então ela orou assim depois disso: Thank you, Jesus, for the new kidney. obrigado, Senhor Jesus, pelo novo rim. Hallelujah. Aleluia. My daughter get the new kidney. Vamos ganhar um Hallelujah. novo rim, a minha filha. Suddenly on the 2nd July last month, 2 de julho no mês passado. so this is just last month. Isso é Hallelujah. o mês passado, aleluia. Fresh from the oven. É bem fresquinho que saiu do forno. Suddenly the daughter get healed. Então a filha foi curada. So she said, wow, what happened to my daughter? O que aconteceu com a minha filha? So she brought the daughter immediately to doctor. Então ela levou ela para o médico. This is the new diagnosis. Esse é o novo diagnóstico. The doctor was shocked. E o médico estava chocado. She has 2 kidneys Ela right tem now. 2 rins agora. Hallelujah. Aleluia! 2 kidneys. 2 rins. The doctor said, wow, this new kidney O médico falou: esse is novo growing. rim It's growing. está crescendo. See, it says in Indonesian, normal, but the right one, the left one is a little bit smaller Então fala o outro normal e o outro é um pouquinho menor, because it's growing. porque está crescendo. This is a new kidney. Esse é um Hallelujah. novo rim. Yeah. Aleluia! And this girl healed totally. Então essa garotinha foi completamente curada. Amen. Aleluia! So it's so powerful if you practice all the gifting. É tão poderoso se nós praticamos todos os dons. Amen. Amém? Now, Agora, from now, I want to share about revival in Indonesia. então agora eu quero compartilhar sobre avivamento na Indonésia. So, can I ask you, please don't record from now on to Então, the end.
desse momento em diante, eu gostaria de pedir para nós não filmarmos. And please don't put this in the internet. E Okay? por favor, também não tirem fotos, não coloque isso na internet.